Olá, queridos, bom dia, louvado seja Deus por mais uma consagração nessa quarta-feira de consagração do espaço profético Rema. E agradeço a Deus pelo mover profético que Ele tem realizado em nós e através de nós. Nós vamos falar um pouco hoje da palavra de Deus, algumas considerações do apóstolo Paulo, esse apóstolo que era um perseguidor da igreja e depois, quando Cristo moveu as águas no coração dele, ele passou a ser um homem com intrepidez no Espírito Santo e passou a realizar a vontade de Deus, o propósito de Deus. E nessa manhã, profeticamente, nós cremos que a vontade do Senhor será realizada em nós e o nosso coração será mexido pelo poder da palavra, pelo poder que há na palavra de Deus, porque toda a autoridade foi dada a Cristo e Ele encarnou, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, e que o haja de Deus possa mover o mundo espiritual, como eu disse na nossa chamada de hoje, o que ligarmos na terra profeticamente no poder da palavra, no exercício da palavra de Deus na nossa vida, será ligado nos céus. Eu quero compartilhar nessa manhã o livro de Romanos, capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresentemos a Deus, eu e você, igreja, cada um de nós vamos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós sempre partimos do princípio, como está escrito, o apóstolo Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. A igreja está viva porque a palavra é espírito de vida, de amor. Então, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Portanto, a palavra é inspirada, toda ela, cada letra, cada parágrafo. E partindo dessa fé, dessa convicção, nós vamos falar sobre culto racional. Eu quero apresentar, eu escrevi aqui na agendinha da nossa consagração, eu quero apresentar esta fala do apóstolo Paulo como um estilo de vida. Não quero dizer que somente aqui na igreja é o lugar para apresentar o nosso culto racional. A palavra rema, ou seja, a palavra profética hoje, é que eu e você tenhamos como estilo de vida a essência da nova criatura, apresentar o nosso culto a Deus em todo o tempo, como um estilo de vida, a essência de um homem, de uma mulher arrancada das trevas pela poderosa mão do Senhor, cheia do Espírito Santo. A essência desse homem e dessa mulher é apresentar o culto a Deus em todo o tempo, não só aqui na igreja, não só aqui nesse local, nesse momento de consagração, apresentar o nosso culto racional em nossas relações no dia a dia.
casa, nas relações da paternidade com os seus filhos, na relação de esposo, na relação da escola, do seu trabalho, da faculdade. Que sejamos sacrifício vivo, agradável a Deus. Precisamos cultuar, precisamos apresentar tudo o que somos e fazemos para agradar a Deus, para glorificar o nome dEle, santificar o nome dEle através das nossas relações do dia a dia, do nosso bom testemunho. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos ser constantemente homem e mulher de Deus, cultuando a Deus, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Como nós vamos viver? Precisamos, primeiramente, entender e praticar o senhorio de Cristo na nossa vida, exercer o que Cristo nos ensinou através dos escritos bíblicos, e todos eles são inspirados por Deus. Veja bem, em Tiago 4:7 diz assim: vamos construir agora o caminho para que possamos entregar nosso coração a Deus. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 passos. Primeiro, nós temos que reconhecer o senhorio de Jesus. Ele não é somente o nosso Salvador, mas também Senhor. Precisamos entender esse senhorio e praticar esse senhorio nas nossas relações, porque quando é sacrifício vivo, ou seja, é coisa viva, porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, disse Jesus, mas um Deus de vivos. Aleluia! Precisamos entender o senhorio. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Entender e exercer o senhorio é renunciar às nossas vontades para vivermos a vontade de Cristo Jesus, pois esse relacionamento o Filho tinha com o Pai. Jesus mesmo disse: ele sempre orava, mantinha uma comunhão com o Pai, para que o Pai se revelasse a ele, para que ele pudesse a cada dia, a cada momento, fazer tudo o que o Pai estava revelando. E é esse caminho que nós devemos seguir, eu e você, seguirmos o que Jesus tinha de relacionamento com o Pai. Essa unidade, essa união, esse zelo, esse comprometimento com o poder da fé através da obediência. Entender o senhorio e praticar é primeiramente renunciar às nossas vontades. E aí Tiago diz: resistir ao diabo. Ou seja, é sujeição e resistência. Nós precisamos estar rendido aos pés do Senhor e resistir a tudo aquilo que venha se levantar como um gigante, como um impedimento da prática do senhorio de Cristo na nossa vida. E o inimigo faz isso. Precisamos resistir a tudo que possa abalar o nosso relacionamento com Jesus, de exercer o senhorio. E Isaías fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Então, precisamos entender o senhorio de Cristo Jesus, precisamos
sujeitar a esse senhorio, precisamos criar resistências, não só ao inimigo, mas também às paixões da nossa carne. E se nós quisermos ouvir e praticar tudo isso, já profeticamente a palavra rema já diz aqui que comeremos o melhor dessa terra. E você pode estar assim, mas isso é muito difícil. A questão não é somente pecar. Todas as instruções é para não pecar. Para não pecar. Mas importante também é o sacrifício. Qual é o sacrifício? A gente falou de reconhecer o senhorio e praticá-lo em nossas vidas. Falamos também em sujeição, sujeitai-vos a Deus. Falamos também em resistência. A questão não é só não pecar, as instruções é para não pecar, mas também quando ele fala em sacrifício vivo, ou seja, o apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Talvez você possa estar pensando nessa manhã, viver assim é muito difícil, é impossível. Mas quando você começa a ler as escrituras sagradas, você vai entender. Vamos dar uma olhada, perdão, que está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, humano. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. O apóstolo Paulo, ele pede 3 vezes ao Senhor sobre a questão do espinho da carne. E ele tem a resposta de Jesus: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Hoje, a igreja está com essa arma poderosa que é a graça. Ela nos capacita a reconhecer o senhorio, a praticar o senhorio. Ela nos capacita a se sujeitar à vontade de Deus. Ela nos capacita a resistir ao inimigo, a lutar contra as paixões carnais, como as obras da carne, que está lá em Gálatas. Jesus diz: a minha graça te basta. Irmãos, como eu falei, apresentar o nosso culto racional em todo o tempo todo, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que a nossa vida possa manifestar aos olhos dos homens a glória de Deus. O que nós carregamos aqui dentro é o reino de Deus, e todos os olhos precisam ver esse reino que nós carregamos. Portanto, que possamos ter esse entendimento. Você pode estar dizendo: mas espera aí, pecar, queridos, está escrito aqui, precisamos nos posicionar diante do que está escrito. Está escrito: mas quando forem tentados, Ele mesmo, Jesus, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Filhinhos, disse João, filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não venham pecar. Mas se pecar, temos um advogado no céu, ou seja, Deus nos cerca de todos os lados. Precisamos, amados irmãos, ter essa consciência do que é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Precisamos estar full time
ligados na videira verdadeira e recebendo de Deus, porque aí o grande agricultor ele vem podar e nós vamos crescer cada dia mais. Renuncie essa vida de que não consegue vencer as tentações, renuncie essa fala de que é derrotado pelo pecado. Paulo vai além disso. Se Paulo foi além, nós temos o mesmo Espírito, nós servimos ao mesmo Deus, nós temos a mesma vocação. As portas do inferno não prevalecerão. Se as portas do inferno não vão prevalecer, imagine as paixões da carne, os desejos da carne, imagine o inimigo. As Escrituras estão deixando clara para nós nessa manhã de que é possível vencer as tentações, mas o amor de Deus é tão grande que nos constrange, que se você não conseguir, mesmo com todas essas orientações, mesmo com a graça te fortalecendo, te capacitando para resistir, como Paulo fala sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália que é a anunciação do Evangelho, para que possais resistir no dia mau e que possa permanecer, queridos. Precisamos lançar a rede e exercer essa palavra profética que nos guarda. E se a gente cair e pecar, Jesus me falar: ei, tu me amas, apacenta de ovelha. Sempre há o reinício, a renovação para aquele que mantém o coração arrependido do que fez. Mas a palavra profética hoje é para você vencer as tentações, porque está escrito: não, ele não deixa que a tentação seja superior a você. Ele diz aqui: tentados além do que podeis suportar. Tentados além, olha que amor. Então ele está dizendo nessa manhã que você pode sim apresentar o teu corpo, que é a tua vida, a tua mente, a tua alma, o teu espírito, como sacrifício vivo. Deus está falando em nosso meio a palavra rema nessa manhã, a palavra específica nessa manhã. A Bíblia está escrita, tudo está lá bonitinho, mas Deus continua interagindo em nós e através de nós. É a palavra rema, e a palavra rema nessa manhã para todos nós é dizer para a igreja que é possível apresentar a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, quem somos e o que fazemos a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que você seja um culto racional ambulante, onde você passar na rua, na escola, atravessando a calçada, que a glória de Deus possa ir sobre ti, dentro de ti. A igreja precisa ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência. Não perca mais a sua vida lutando com pecados de estimação, com coisas que você constantemente está caindo. Deus está dizendo para você nessa manhã que há uma proposta bem melhor para você, para cada um de nós. A proposta é apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o Deus de misericórdia e amor possa falar muito mais em nossos corações, porque Ele fala. Está tudo escrito lá de Gênesis e Apocalipse, mas Ele mantém um relacionamento com cada um de nós. Eu tenho certeza que você vai para a sua casa, para o seu trabalho, para as suas atividades, pensando no que foi dito hoje. A palavra profética rema nesse
lugar é para que sejamos sempre sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. Não seja santo só aqui, não seja somente aquele que quer agradar a Deus só aqui, mas mantenha uma vida, mantenha uma vida constante, apresentando, como eu disse, eu vou repetir, a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso físico, a nossa saúde, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, no nosso coração. Eu queria levar esse texto de Romanos 12:1 para esse cantinho do Espírito Santo, para essa palavra profética liberada nessa manhã. Deus nos abençoe, rica e abundantemente. E eu quero deixar para você um convite. Na próxima sexta-feira, às 8h30, a nossa consagração. Louvamos, oramos e ouvimos a palavra. Eu quero convidar você para a próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã. Espaço profético mesmo. Nosso convite é entre, ore, descanse e confie. Aqui coisas boas acontecem. Essa palavra profética possa encher o teu coração e te cercar de todos os lados. Um forte abraço mais uma vez. Que Deus abençoe rico e abundante.